Muitos aspiram à riqueza e ao poder, mas raramente pensam em como usar esses bens corretamente. Às vezes, tais desejos podem levar a consequências inesperadas. A história da família Foster é um exemplo marcante disso. Christopher e Jill Foster se estabeleceram em sua nova casa com sua filha Kirsty 5 anos antes do incidente. Sua propriedade era uma impressionante mansão na zona rural de Shropshire, Grã-Bretanha. No vasto terreno havia um estábulo e um edifício histórico valioso. Havia espaço suficiente tanto para a vida confortável da família quanto para seus amados cavalos e cães. O casal considerava este lugar um verdadeiro paraíso. Os Foster eram uma família muito unida. Sempre permaneciam juntos e aproveitavam o tempo em companhia uns dos outros, onde quer que estivessem. Mas no sábado, 26 de janeiro de 2008, seu idílio foi perturbado. Um incêndio irrompeu na propriedade. Os vizinhos notaram as chamas saindo pelas janelas quebradas e imediatamente ligaram para o número de emergência 999. Quando os bombeiros chegaram, o fogo já estava queimando com toda a força. O telhado começou a desabar e o edifício histórico praticamente desmoronou diante dos olhos das equipes de resgate. Combater as chamas provou ser excepcionalmente difícil. Parecia que não era uma casa que estava queimando, mas um enorme tanque de combustível. Depois que o fogo foi controlado, as equipes de resgate descobriram montanhas de material de construção queimado. A maior parte da propriedade estava destruída. Ao investigar o local do incêndio, os especialistas procuraram a causa do fogo, mas nos primeiros dias não conseguiram encontrar vestígios ou sinais da presença de pessoas na casa. Os especialistas dos bombeiros concluíram que o incêndio não foi acidental. Dentro do edifício foram descobertos tubos e numerosos rastros de óleo que intensificaram a propagação do fogo. As chamas também atingiram o estábulo e a garagem, onde estavam os carros caros da família. No centro do estábulo, as equipes de resgate encontraram tristes evidências de que os animais de estimação da família, os cavalos e cães de Kirsty, não conseguiram escapar. A disposição sugeria uma certa intencionalidade no acontecimento. Sobre o destino dos moradores da propriedade, Christopher, Jill e Kirsty, nada se sabia. Inicialmente havia esperança de que eles simplesmente estivessem viajando e não estivessem em casa no momento do incidente. No entanto, a investigação posterior revelou-lhes um quadro mais perturbador do ocorrido. Descobriu-se que a família Foster planejava celebrar o feriado bancário naquele fim de semana. No sábado, eles iriam fazer um churrasco na casa dos vizinhos e para domingo tinham convidado seus próprios visitantes, incluindo a mãe de Chris. Como a senhora não pôde vir, o encontro foi adiado. Ela não podia imaginar que essa seria a última conversa telefônica com seu filho. Alguns dias depois, na terça-feira, a mãe de Chris veio à propriedade junto com seu filho mais novo, Andrew. Infelizmente, o motivo de sua visita não era mais uma celebração. As autoridades contataram a mãe e a informaram sobre o incidente repentino na casa. Neste momento, eles estavam coletando todas as informações possíveis, pois não conseguiam determinar o paradeiro dos Foster. Os oficiais explicaram que não conseguiam encontrar nem Christopher, nem Jill, nem seus familiares, e esperavam descobrir para onde a família tinha ido. A mãe de Christopher estava completamente sem saber. Os Foster não tinham sequer planejado viagens ou férias, o que a preocupava muito. Ela suspeitava que a fiação elétrica defeituosa poderia ser a causa. A casa não era mais nova. No entanto, os especialistas tinham uma opinião diferente e presumiam que o incêndio tinha sido deliberadamente iniciado. Naturalmente, este incidente atraiu a intensa atenção da imprensa e da sociedade. Afinal, tratava-se do rico Christopher Foster e da fortuna milionária do conhecido casal. Os rumores se espalharam rapidamente por todo o país.
A mídia estava cheia de manchetes sensacionalistas. Os comentários evasivos da polícia e dos bombeiros, que não podiam revelar informações concretas, aumentaram ainda mais a situação. Havia uma enorme quantidade de cinzas para examinar para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. As tentativas de encontrar os Foster em aeroportos e estações ferroviárias foram mal sucedidas. Só quando os escombros foram limpos até o primeiro andar, a imagem do ocorrido começou a se tornar clara. Para investigar o edifício queimado, foi montado um grupo especial de 200 especialistas. Durante o trabalho, um dos peritos descobriu algo incomum entre os materiais de construção queimados, que era diferente do que eles vinham lidando nos 2 dias anteriores. A história começou com Christopher Foster, um empresário bem-sucedido que nos últimos anos enfrentou muitas dificuldades devido a várias acusações. Ele apareceu frequentemente no tribunal e parecia não ter fim. Para seus parentes, no entanto, tudo veio como uma completa surpresa. Eles só souberam dos processos judiciais após o incidente do incêndio em janeiro. As investigações revelaram que Foster estava lutando com sérias dificuldades financeiras que ele não conhecia antes. Os investigadores estavam convencidos da intencionalidade do incêndio. Diante dos problemas legais e financeiros, tal ação poderia ter servido para desviar a atenção e possivelmente deixar o país. No entanto, as tentativas de encontrar rastros da família permaneceram sem sucesso, o que levantou questões adicionais. Quando os especialistas chegaram pela primeira vez ao local, tiveram que realizar uma investigação minuciosa dos escombros fumegantes, determinar a fonte do incêndio e preservar possíveis evidências. Embora inicialmente não houvesse descobertas significativas, uma investigação mais cuidadosa do local do incêndio levou a descobertas inesperadas. O principal problema para essa investigação era que a maioria das evidências não tinha sobrevivido. Os especialistas só puderam examinar alguns fragmentos preservados. As primeiras descobertas importantes foram feitas na lareira no térreo. Elas se destacavam por sua estrutura incomum entre os materiais de construção queimados. Algumas partes das cinzas pareciam mais porosas. A análise cuidadosa mostrou que estes eram vestígios do incidente com Jill e Christopher. Os especialistas dirigiram sua atenção especial para certos fragmentos. Sua disposição sugeria que algo grave havia acontecido. Levou quase um dia inteiro para juntar todos os elementos como um quebra-cabeça. Nas proximidades foi encontrado um rifle calibre 22, que provavelmente desempenhou um papel fatal nesta história. Isso foi confirmado por uma bala queimada que foi encontrada após várias horas de busca meticulosa. As cinzas foram literalmente peneiradas. Um enigma particular para os investigadores eram os animais de estimação da família Foster: cavalos e cães. Era incompreensível porque os animais foram prejudicados. Este desenvolvimento dos acontecimentos confundiu os investigadores que nunca antes haviam enfrentado incidentes tão misteriosos nesta área tranquila. Suas suspeitas tornavam-se cada vez mais perturbadoras. O primeiro avanço importante veio após a análise das gravações de vigilância da casa. Os dispositivos de armazenamento de dados tinham sobrevivido milagrosamente. Antes do início do incêndio, as câmeras haviam registrado a presença de um homem desconhecido, embora a qualidade da gravação deixasse a desejar, dificultando uma identificação precisa. A figura misteriosa movimentava-se várias vezes entre o estábulo e a casa, carregando uma arma com algum tipo de dispositivo no cano. A gravação mostrava o estranho decidindo o destino dos animais de estimação antes de retornar à mansão. Os eventos subsequentes dentro do edifício permaneceram fora da gravação. A principal tarefa tornou-se identificar esta pessoa, e os investigadores direcionaram todos os esforços para resolver este mistério. Finalmente, o vizinho da família Foster pôde identificar a pessoa na gravação. O funcionário de segurança suspeitou que a pessoa na gravação era o chefe da família, Christopher.
Para os investigadores, esta versão parecia incrível, mas todos notaram a surpreendente semelhança da pessoa no vídeo com um milionário. O desconhecido andava várias vezes entre os estábulos e a casa, após o que apareceram os primeiros sinais de fogo. Os especialistas concluíram que se tratava de um incidente trágico na família. No entanto, não estava claro onde Kirsty estava, já que ela não foi encontrada na primeira investigação da casa. Kirsty era cheia de vida e ativa, apaixonada por natação e vela, e se dava extremamente bem com cães e cavalos. Dada a situação, muitos esperavam que ela tivesse conseguido escapar. Infelizmente, a realidade provou ser diferente. O trabalho de busca na casa durou cerca de 9 dias. Kirsty estava em seu quarto de criança. Quando o fogo danificou as vigas do teto, sua cama caiu para baixo. É notável que ela teria tido a oportunidade de deixar a casa, pois estava longe da fonte do incêndio. No entanto, não foram encontrados sinais de tentativa de fuga, indicando circunstâncias tristes antes do início do fogo. A descoberta nas ruínas queimadas foi um novo choque para os parentes da família Foster. Eles amavam muito Kirsty e esperavam até o último momento por seu resgate. O estado das evidências encontradas era extremamente ruim, como no caso de Jill. Os especialistas tiveram que trabalhar com especial cuidado e usar escovas especiais para coletar materiais para análise. Neste momento, os investigadores haviam desenvolvido sua própria imagem dos eventos daquela noite de 26 de agosto na casa Asbastan, em Maesbrook. Em sua opinião, Christopher Foster havia cometido atos irreversíveis contra sua família e animais de estimação, depois ateado fogo e decidido não permanecer vivo. Esta versão foi confirmada por muitos fatos, incluindo as gravações das câmeras de vigilância, um dos poucos testemunhos irrefutáveis. No entanto, havia uma contradição séria. Nenhum dos conhecidos de Christopher podia acreditar em seu envolvimento no incidente. Ele era um empresário bem-sucedido, marido atencioso e pai amoroso. Agora era necessário descobrir o que o levou à decisão de destruir tudo ao seu redor, incluindo os animais de estimação e a coleção de carros. Os parentes de Jill e Christopher eram os que mais queriam respostas. Todo o país acompanhava as investigações e o ocorrido chocou a todos. Christopher mantinha relações próximas com todos os parentes, incluindo a família de sua esposa. Os Foster pareciam ser uma família modelo. O pai estava sempre ao lado de Kirsten e até a acompanhava ao rio perto da propriedade, onde ela gostava de pular do balanço. Seu cuidado com a filha e atenção com sua esposa lhe renderam o respeito de seus semelhantes. Por isso, os eventos subsequentes foram um verdadeiro choque para todos que conheciam esta família. Os investigadores conversaram com os parentes e amigos da família Foster. Todos eles descreveram Christopher como uma pessoa atenciosa e bondosa. O choque com o ocorrido foi tão grande que as pessoas, mesmo quando mostradas as gravações de vigilância onde Christopher aparecia com uma arma, não queriam acreditar em seus olhos. Além de sua reputação como pai exemplar, Christopher era conhecido por sua determinação. Esta característica se manifestou nele desde jovem. A família se orgulhava de suas conquistas, e ele sempre permaneceu um apoio confiável para seus parentes. O homem tinha uma paixão especial por fogo, que mais tarde determinou sua carreira profissional. No final dos anos 80, ocorreu um incidente grave em uma plataforma de petróleo. Quando Christopher viu o relatório sobre isso na televisão, ficou profundamente impressionado com os eventos. Após um incidente trágico que afetou mais de 100 pessoas, Chris chegou a uma decisão importante. Ele planejou desenvolver um novo tipo de revestimento protetor para torres de perfuração de petróleo que poderia prevenir tais incidentes no futuro. Este pensamento o ocupou completamente. Após experimentos com várias composições, ele finalmente desenvolveu uma massa vedante especial.
Em altas temperaturas, o material não se inflamava, mas formava uma camada protetora com estrutura caracteristicamente crocante. Depois de receber a patente para sua invenção, Chris enfrentou um novo desafio. Ele precisava provar a eficácia para potenciais investidores. Ele arriscou tudo o que tinha e organizou uma grande demonstração. Foster recriou condições semelhantes a um acidente em uma plataforma de petróleo. Com recursos próprios, contratou especialistas para avaliação e os bombeiros. Sua invenção mostrou resultados impressionantes durante os testes. O passo corajoso compensou. Banqueiros e investidores decidiram apoiar o projeto. O sucesso superou todas as expectativas. Logo, Christopher estava tão bem-sucedido que tinha dificuldade em distribuir os lucros obtidos. Sua empresa ganhava milhões em um dia com a instalação de sistemas de proteção na indústria petrolífera. Com o tempo, poder e riqueza mudaram o caráter do protagonista desta história. Christopher começou a ostentar sua riqueza de forma demonstrativa, chamando-se de multimilionário e gastando somas impressionantes para atrair atenção. A família Foster era conhecida por suas festas luxuosas, que às vezes custavam mais de 20.000 libras esterlinas. Gradualmente, a situação ficou mais tensa. Jill começou a duvidar da fidelidade de seu marido. Os conhecidos de Chris alegavam que ele teve relacionamentos com pelo menos 8 mulheres durante seu casamento. Jill, uma dona de casa simples e crédula, não percebia essas histórias. Christopher escondia facilmente suas aventuras de sua esposa, aproveitando-se de sua ingenuidade. 5 anos antes do momento fatídico, Chris adquiriu uma mansão em Asbastan por 1,5 milhão de libras. Ele investiu somas consideráveis na renovação. Frequentemente se gabava de que pagava tudo em dinheiro e não tinha dívidas. A localização não foi escolhida por acaso. Era isolada de olhares curiosos, considerada segura e parecia ideal para a vida familiar. Foi exatamente aqui que o protagonista desenvolveu uma nova paixão. A caça e a pesca tornaram-se sua verdadeira paixão. Ao lado da casa, estendiam-se grandes áreas florestais, onde Chris podia caçar fazões à vontade. Seu entusiasmo pela arma levou a frequentes excursões à floresta, até 4 vezes por semana, às vezes mais. Ele particularmente gostava do tiro ao prato. Com o tempo, ele adquiriu várias armas de fogo. Uma delas foi posteriormente encontrada nas cinzas. Esta paixão de Christopher gradualmente se transformou em uma verdadeira obsessão. Ele comprava rifles e pistolas caros e os colocava em cada quarto espaçoso da mansão. Gradualmente, seu comportamento tornou-se cada vez mais preocupante. Christopher frequentemente mostrava irritabilidade e nervosismo. Um dia, quando pombos voaram para seu celeiro, ele tentou por muito tempo expulsá-los. Quando os pássaros não deixaram o local, ele usou o rifle. Ninguém suspeitava, no entanto, que tal comportamento poderia levar a consequências mais sérias. Em um fim de semana de agosto de 2008, ocorreu uma tragédia na casa. Segundo os investigadores, Chris usou a arma contra seus familiares e animais de estimação e depois contra si mesmo. Para reconstruir o curso dos eventos, os especialistas tiveram que literalmente reunir cada detalhe do ocorrido. Os investigadores precisaram de mais de 2 meses para reconstruir os eventos daquela noite de 26 de agosto. Na noite anterior, a família Foster passou tempo com os vizinhos. Eles fizeram churrasco, se divertiram atirando em pratos e tiveram um momento agradável. Ninguém notou nada em comum. Chris estava de ótimo humor e brincou a noite toda. Os Foster deixaram os vizinhos por volta das 20h30 e chegaram em casa às 20h44. Jill entrou na casa, seu marido estacionou o carro na garagem e Kirsty soltou os cães. Depois de algum tempo, ela subiu e ligou seu computador para conversar com amigos da escola.
Por volta das 23h30, Christopher foi até ela e pediu que se preparasse para dormir. Quando ela se recusou, ele desligou a internet. Kirsty enviou uma mensagem aos amigos reclamando do humor de seu pai. Esta foi sua última mensagem. O que aconteceu depois permaneceu um mistério. Os investigadores só puderam reconstruir parte dos eventos daquela noite, mas muitos detalhes permaneceram obscuros. Os especialistas tiveram que trabalhar com evidências extremamente escassas. Durante a investigação, os especialistas examinaram cerca de 4 toneladas de material queimado em busca de evidências. Mesmo após meses de peneiramento cuidadoso das cinzas através de uma peneira especial, nenhuma evidência convincente pôde ser encontrada sobre o que aconteceu com Kirsty e Christopher. Quando os investigadores quase perderam a esperança de reconstruir o curso exato do incidente, gravações sobreviventes das câmeras de vigilância internas da casa chegaram às suas mãos. Nas gravações pode-se ver ele se movendo pela casa com uma arma. Primeiro, ele foi ao quarto onde sua esposa estava, depois ao quarto de Kirsty. As câmeras registraram que às 3h10 da manhã, ele pegou um rifle com um dispositivo especial e foi até o canil e o estábulo. Após 11 minutos, Christopher foi até os animais de estimação. Ele colocou os cães em gaiolas para que não pudessem fugir. Depois, ele os levou para onde os cavalos estavam. Após tudo isso, um incêndio começou nos estábulos. O perpetrador colocou uma van na frente do portão e inutilizou suas rodas, presumivelmente para impedir que os vizinhos viessem ajudar os animais. Descobriu-se que nem todos os animais foram prejudicados pelas ações iniciais. Alguns foram presos pelo fogo. Os moradores das casas vizinhas ouviram barulhos altos por 15 minutos, mas presumiram que fossem caçadores ao longe. Só por volta das 4h, eles deram o alarme, quando notaram um brilho intenso de fogo na janela e chamaram os serviços de emergência. Depois de atear fogo à garagem e aos estábulos, Christopher foi para a casa. Ele usou sua experiência como bombeiro para propósitos opostos, para destruir tudo. Para isso, ele instalou mangueiras na casa e bombeou cerca de 200 litros de óleo do porão, onde fluidos técnicos eram armazenados. Nos estábulos, óleo também foi usado, mas em quantidades menores. Devido à falta de combustível, os danos não foram tão significativos. Muitos animais permaneceram ilesos, o que ajudou os investigadores a reconstruir o curso dos eventos. Após o incêndio do edifício utilitário com os animais de estimação, Christopher correu para a sala de estar no térreo onde derramou óleo e ateou fogo. Então, subiu para o quarto. No quarto do casal, ocorreu um incidente com uma arma de fogo. No entanto, devido à forte fumaça, outra causa não pode ser descartada. Quando Christopher subiu para o primeiro andar, ele bloqueou sua própria rota de fuga. O motivo de seu ato permaneceu obscuro. Um dos vizinhos ajudou os investigadores a entender as possíveis razões. Ele notou peculiaridades no comportamento recente de Christopher. Ele mal saía de casa, só cuidava das tarefas domésticas e não parecia estar conduzindo nenhum negócio. Descobriu-se que uma semana antes do incidente, uma carta foi empurrada através do portão da casa em Asbatan. Desta forma, os oficiais de justiça informaram Christopher sobre o confisco da propriedade. Sua esposa Jill não sabia de nada e nem suspeitava dos sérios problemas financeiros de seu marido. Apesar de sua riqueza, ela não se preocupava com questões financeiras e não tinha tendência a grandes gastos. Caso contrário, ela teria notado que as dificuldades começaram já em 2004. Todos se lembravam de como ele estava orgulhoso por ter comprado a casa à vista, sem dívidas. Ele tinha uma sólida reserva financeira. Chris era considerado um multimilionário, mas surgiu a questão: para onde todos os recursos poderiam ter desaparecido em tão pouco tempo? A resposta a esta pergunta era conhecida pelo contador de Chris Foster. Em 2005,
a empresa entrou em crise. O homem devia grandes somas tanto aos fabricantes de vedantes quanto a seus funcionários. Mais tarde, ele conseguiu encontrar um fornecedor que oferecia condições mais favoráveis para a produção de vedantes. Isso poderia ter melhorado a situação, mas a crise financeira global levou a uma forte queda nas vendas. Os armazéns estavam cheios de mercadorias não vendidas, e todos os fundos ganhos já haviam sido gastos em aquisições caras. A situação foi agravada pelo crescente descontentamento dos funcionários, que não recebiam seus salários pontualmente. O contador da empresa também apontou irregularidades sérias na gestão do negócio. Embora Chris tenha se provado um inventor talentoso e desenvolvido um produto procurado, suas habilidades em gestão empresarial não eram suficientes. Durante esse período difícil, ele continuou mantendo um estilo de vida luxuoso, embora a maior parte da receita fosse usada para pagar as dívidas crescentes. Na tentativa de se manter à tona, ele começou ativamente a tomar empréstimos em vários bancos, pegando emprestados centenas de milhares de libras esterlinas mensalmente. A situação financeira piorava visivelmente. Os juros dos empréstimos aumentavam e ele não conseguia pagá-los. Até 8 de fevereiro de 2008, sua dívida excedia 300 mil libras. Mas o golpe mais duro veio em setembro de 2007, quando ele perdeu sua empresa após perder uma disputa judicial com um fornecedor. Além disso, agora ele devia mais 1 milhão de libras. Ninguém sabia que ele estava desempregado há mais de um ano. Apesar do colapso total, ele continuou interpretando o papel de multimilionário bem-sucedido, naturalmente às custas de novas dívidas. Até 22 de novembro de 2007, sua conta no banco suíço estava vazia, e a dívida total havia crescido para 4 milhões. Mesmo assim, ele escondeu a verdade de todos. Chris entendeu. Mesmo se vendesse tudo, não conseguiria pagar os credores. Às vezes, seus verdadeiros sentimentos vinham à tona. Em novembro, por exemplo, durante uma conversa com seu irmão, ele deixou escapar a frase que não era bom o suficiente, mas não elaborou mais. Esta foi a última mensagem de Christopher antes do incidente. O irmão não deu importância a essas palavras e pensou que Chris estava apenas de mau humor ou tinha bebido demais. Após a revelação de todas as circunstâncias, permaneceu obscuro porque não apenas ele mesmo, mas toda a família, os animais de estimação e a fortuna de milhões tinham que ser afetados. Como se descobriu mais tarde, Christopher havia compartilhado seus problemas com parceiros de negócios. Ele não entrou em detalhes, mas suas declarações eram perturbadoras e sombrias. Na verdade, houve tentativas de lidar com a situação. 5 meses antes do fim de semana fatídico, o médico prescreveu antidepressivos para Christopher, que melhoraram levemente sua condição. No entanto, na sexta-feira antes do incidente, ele visitou sites relacionados à despedida da vida. No final de agosto de 2008, ocorreu a tragédia na propriedade. Algumas horas após o incêndio, os oficiais de justiça chegaram para fazer o inventário, sem saber que não havia mais nada para inventariar. As investigações revelaram que Christopher e Jill não estavam na lareira. Eles chegaram lá depois que a cama queimada do primeiro andar caiu através do piso queimado. Um detalhe notável. Antes da decisão final, Chris deitou-se ao lado de sua esposa e a abraçou. Aparentemente, ele sentiu afeição por seus familiares até o último momento e queria estar com eles. Os especialistas identificaram características comportamentais típicas dos chamados destruidores de família. Pessoas que, ao decidir deixar a vida, levam consigo tudo o que lhes é importante. Infelizmente, devido aos graves danos, os peritos não puderam determinar a sequência exata dos eventos naquela noite. Se Christopher usou a arma contra si mesmo ou simplesmente permaneceu na casa em chamas com sua esposa. Estas questões permaneceram sem resposta. 4 meses após o incidente,
O funeral da família Foster foi realizado ao lado da igreja da aldeia. Os parentes de Jill insistiram em um enterro separado para Christopher, enquanto mãe e filha foram sepultadas juntas. Os parentes mais próximos de Jill não puderam perdoar Christopher por seus atos. Além disso, ele tirou de todas as pessoas a possibilidade de receber compensação, que haviam sofrido com suas manipulações financeiras, e eram dezenas. Os parentes de Chris acreditavam que ele não suportou a pressão das circunstâncias. O sucesso subiu à sua cabeça. Ele gastou demais e se considerava invulnerável. Depois de criar um mundo de luxo e prosperidade, ele não pôde lidar com seu colapso. Christopher não conseguiu lidar com a percepção de que ele mesmo era a razão do colapso. Infelizmente, o preço de seu colapso foi desproporcionalmente alto.